Se vocês têm uma Bíblia, abram em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3. Agora, se vocês têm vindo com frequência, provavelmente já sabem como encontrar isso facilmente, porque exceto talvez por apenas 2 vezes neste ano, temos estado no livro de Efésios. Então, Efésios capítulo 3, se você não sabe onde fica, vá até o índice da sua Bíblia e procure a página. O bom de ter uma Bíblia com você é que pode anotar essas coisas ali e levá-las com você, mas iPhone, iPad, seja lá o que você for usar para olhar, vá até Efésios 3. E comecei uma série no domingo passado e estaremos nela por pelo menos mais um domingo. Mas comecei uma série falando sobre orações que mudam tudo. E realmente a forma como vocês devem entender essa série é a seguinte. Existem 2 orações. Existem 2 orações que se encontram no livro de Efésios. E eu lhes digo, são 2 orações que vocês podem fazer sobre a sua vida. Elas continuam sendo tão ativas e tão úteis hoje quanto sempre foram. E eu realmente acredito que podem mudar tudo sobre como vocês veem a vida e o seu futuro. Então, o que eu quero fazer nesta manhã, e é um pouco estranho, eu admito, não fiquem chateados comigo, mas quero falar sobre o Pai no Dia das Mães. Tudo bem para todos? Eu realmente quero fazer isso? Quero que olhemos para o nosso Pai Celestial enquanto pensamos sobre onde estamos neste trecho das Escrituras. Agora, onde eu gosto de começar uma série sobre oração é que eu gosto de começar por aqui. E como eu disse, um domingo um pouco diferente para nós por causa de tudo isso e então entrar nesse assunto. Então digam amém, para eu saber que vocês estão ouvindo. Amém. Eu sei que muitos seguidores de Cristo têm dificuldade com a oração. Então vamos começar por aí. Eu meio que entendo, meio que compreendo, e existem muitos tipos diferentes de frustração quando você pensa em oração. Só estou dizendo que, para alguns de vocês, seria algo como, eu não sei como orar. É como, cara, de verdade eu tento, de verdade eu quero, mas realmente não sei como. E então vocês têm essa luta. Para alguns é mais uma frustração ou talvez até raiva de sentir que oraram, sentir que pediram a Deus e buscaram a Deus e não conseguiram o que queriam. Não conseguiu o que desejava. E aí está a luta interna. E pode ser em qualquer ponto desse espectro que simplesmente lutamos com essa ideia da oração. Acho que muita gente sente que ora, mas cara, simplesmente não sinto nada. Não percebo nada. E assim lutam com a oração nesse contexto. Mas eu digo a vocês, estas são 2 orações. Vimos uma na semana passada, veremos esta nesta semana. E vamos pegar apenas a introdução e aprofundar nela na próxima semana. Acredito realmente que essas 2 orações mostram como nossas orações podem ser eficazes. É interessante que quando você chega a Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo começa dizendo, ele diz assim, por esta razão. Então ele está dizendo, olha, por esta razão é que estou orando e estou pedindo. Mas agora, o interessante é que, se você olhar para Efésios capítulo 3, versículo 1, ali diz, por esta razão. E se você ler Efésios 3, quase parece que Paulo se distrai. Parece até que ele perde o fio do pensamento e começa com por esta razão, e meio que se desvia. E então ele percebe, esperem um momento, eu saí do caminho. Voltando ao ponto, mas isso não é o que acontece aqui. Ao observar essa passagem, quando começa Efésios 3, diz, por esta razão, e então fala de um mistério. Agora, ouçam com atenção. Depois fala desse mistério que nem você nem eu podemos compreender plenamente. E eu lhes digo, amigos, já se passaram 2000 anos e quanto mais tempo passo na igreja, mais percebo isso. Realmente é um mistério e muita gente não entende. Ele começa a falar sobre como Deus vai unir judeus e gentios. Acho importante lembrarmos disso. A Bíblia ensina que só existem 2 raças, os judeus e os gentios. As únicas 2 raças no mundo, segundo a Bíblia. Agora, ouçam isso com atenção. Em outras palavras, se você é judeu e se não é judeu, então é gentio. E essas são as únicas 2 raças. Agora, Deus criou uma raça. O Novo Testamento ensina que Deus de fato criou uma raça. Mas essa raça é a Igreja de Jesus Cristo, na qual Deus reúne judeus e gentios e os incorpora dentro da Igreja de Jesus Cristo. É isso que você aprende nesta passagem das Escrituras. Você está aprendendo. Paulo diz, ouçam, Deus vai unir pessoas de diferentes origens. Ele vai reunir pessoas de diferentes lugares, de diferentes espectros. Ele vai reunir pessoas que se odeiam e vai trazê-las para esta única família. E através dessa única família, ele vai mudar o mundo por meio dessa única família. Isso é algo incrível. E isso nos lembra, nesta manhã, que devemos prestar atenção porque precisamos analisar isso. Há tanta gente, talvez até alguns de vocês nesta manhã, que pensam assim, a igreja não é um lugar para onde você vai. Em nenhuma parte do Novo Testamento a Bíblia ensina isso. Que a igreja é um prédio para onde você vai, com uma placa do lado de fora dizendo igreja. Isso não é o que você lê no Novo Testamento. Agora, ouçam-me com atenção enquanto digo isso. A igreja precisa se reunir em algum lugar.
Por isso, a igreja precisa de prédios, precisa de lugares onde possam se reunir e crescer. Precisa de lugares onde possamos estar sob um teto. Eu louvo a Deus por um fim de semana como este, que está tão agradável. O clima no noroeste do Arkansas nem sempre ajuda. Por isso, precisamos de um lugar para entrar e nos reunir. Mas a igreja não é um lugar para onde você vai. Nós somos a igreja. Se você está aqui esta manhã e é um seguidor de Cristo, ouça-me com muita atenção. Você é a igreja. É isso que a Bíblia nos ensina. Na verdade, eu diria desta maneira. Acho que a verdadeira definição de igreja é esta. A igreja é a manifestação de Jesus Cristo agindo em e através das nossas vidas. É isso que é a igreja. É por isso que nos reunimos. Nós nos reunimos para estudar, para crescer, para aprender, para viver juntos, para nos relacionarmos, para que Deus possa agir em você, em mim e em nós. Então saímos e somos a manifestação daquilo que Deus faz dentro de nós. Digo isso pois talvez pense, oração e fala da igreja. É assim, creio piamente. No céu, pergunte a Paulo e ouvirá. Eu estava certo. Ok? Mas a questão é que eu acho que Pablo está pensando dessa forma. Pablo pensa, isso é loucura, que Deus possa te aceitar com sua origem, suas crenças e tudo o que você viveu. Ele consegue pegar pessoas como eu, de diferentes origens e lugares, e nos unir aqui. E então, ele tocará e transformará o mundo através de nós. E acho que Pablo simplesmente pensa, uau, ao refletir sobre a igreja, ao pensar na sua vida e na minha, em como nossas vidas se entrelaçam e em como Deus quer usar todos nós que pertencemos a Ele para edificar uma família. Ele diz, por essa razão, dobro meus joelhos diante do Pai. Ele diz, uau, quando penso no que Deus quer fazer em suas vidas e através delas, quando penso no que Deus quer realizar por meio da igreja, e esta é uma das grandes orações da Bíblia, ele retoma o fio da conversa e simplesmente diz, uau, por essa razão, sabendo que Deus quer agir na sua vida, através da sua vida e ao redor da sua vida, e na minha, na de todos nós juntos, eu dobro meus joelhos diante do Pai. Agora, isso parece muito simples, mas preciso dizer a vocês, o início disso, no versículo 14, é tão poderoso e às vezes podemos nos tornar uma igreja tão americanizada que acabamos perdendo isso. Quando Paulo escreve, por essa razão dobro meus joelhos diante do Pai, Paulo está na prisão, está acorrentado. Ele está sofrendo, está inseguro quanto ao seu futuro. Vão matá-lo ou não vão matá-lo? Ele vai morrer. Mas o foco dele, neste momento, não está em si mesmo. O foco dele está na oração. Ele não pensa apenas na sua situação. Cara, estou preso e acorrentado, mas ele pensa, não, Deus pode agir através de todos nós. E assim, ele não entra em pânico. Ele ora, Paulo não reclama, ele se ajoelha e eu só quero que todos saibam disso. Eu mesmo já visitei em diferentes ocasiões 2 das prisões em que o apóstolo Paulo esteve preso. E posso dizer a vocês que as prisões onde eles eram trancados naqueles dias eram masmorras escuras e sujas. Era isso que elas eram. E ele agora, nessa masmorra escura, acorrentado em circunstâncias difíceis, dobra os joelhos para orar. Ouçam com atenção, pois é isso que a Bíblia ensina. Venham aqui. É como se de repente ele fosse libertado e começasse a agir. Quero dizer, é um homem que está acorrentado. Eis um homem amarrado em uma prisão escura e imunda, em circunstâncias que ninguém desejaria para a própria vida. E no entanto ele diz, escutem, vou começar a trabalhar. Vou me libertar do que está acontecendo ao meu redor. E diz, a maneira como eu saio e entro no que Deus está fazendo. E ele diz, começo a rezar. Saber? Uma das melhores coisas sobre a oração é que não importa pelo que você esteja passando, quando você ora, você se liberta para colocar as mãos na massa. Não importa onde você esteja, nem o que esteja enfrentando. Você está invocando a maior fonte de poder do universo para agir em sua vida, através da sua vida e ao redor da sua vida. Esse é o poderoso ministério da oração. Entendam uma coisa. A oração fervorosa é aquilo que um cristão faz quando sente que não pode fazer mais nada. Amigos, hoje vocês podem estar em uma prisão de dor ou de circunstâncias, mas nenhuma circunstância ou prisão pode impedir vocês de orar, nem impedir Deus de agir. Vejam a oração de Paulo e pelo que ele está passando. Esta é uma epístola da prisão. Em outras palavras, tudo o que ele escreve, tudo o que ele diz neste livro, ele escreve da cadeia. Então animem-se, porque quando chegarem ao ponto de não saber o que fazer, o ministério da oração sempre estará à disposição de vocês. Eu diria isso a vocês, se quiserem uma lição, ao começar esta mensagem, e acredito sinceramente que é uma das mais importantes que vou dar. Por mais impactante que seja a da próxima semana, acredito que esta é a mais poderosa. Porque a maneira como vocês veem e percebem Deus e a oração vai determinar se vocês vão orar ou não. E eu só diria a todos que a lição é esta. Quando orar for o mais difícil, orem com todas as suas forças. É isso que Paulo faz aqui. Ele está acorrentado em uma situação ruim,
Estas são algumas das condições mais difíceis que alguém poderia enfrentar. E ele diz: ouçam, eu vou orar. Vou clamar a Deus neste momento por isso. Na verdade, vou ajudá-los nesta manhã. E alguns de vocês nem sequer percebem que estou ajudando vocês. Então anotem isso porque vai ser útil para vocês. Mas falando sério, há fases na vida que vão exigir uma dose extra de oração. Há fases na vida que vão exigir dedicar mais tempo à palavra de Deus. Escutem, como seguidores de Cristo, vocês devem entender que todos nós passaremos por fases. Passaremos por fases em que a vida é gloriosa e grandiosa e por outras em que vamos nos perguntar: onde está Deus? E o que Deus está fazendo? E estou aqui para dizer a vocês que o que acontece é que nessas fases da vida, Deus nos faz saber que há momentos em que é necessário mais. Devemos insistir mais. Eu diria a todos que ao orar, e Jesus ensinou isso quando esteve na terra, não se deixem vencer pela frustração nem caiam na ira. Nunca se rendam diante da dúvida. Orem e confiem em cada circunstância, pois é para isso que um seguidor de Cristo é chamado. Jesus conta uma parábola e pergunta se, ao voltar, encontrará fé na terra, referindo-se a pessoas que oram e confiam que Deus está em seu trono, tem o controle e pode agir. E Paulo está dizendo: ouçam, pensem sobre isso. Porque Paulo teria uma perspectiva da igreja em relação ao mundo. E ele teria dito: quando penso em Deus reunindo gentios e judeus, juntando todas essas raças e todas essas pessoas de todas essas origens e colocando-as em uma só família, e o impacto que isso poderia ter, ele diz: é por essa razão que dobro meus joelhos. Agora, quero ser claro, realmente quero que a oração seja algo muito simples ao longo desta série. Não há nenhum mandamento na Bíblia sobre uma postura específica para orar. Alguns cresceram tanto na igreja que se dissessem vamos orar e abrissem os olhos, achariam que Jesus não ouviria. Está com os olhos abertos. Vamos lá, não é? Estou dizendo, pensem nisso. Como quando ensinamos crianças, vamos te ensinar a orar. Eles ficam assim. Vamos lá, gente, não é? Não finjam que não sabem. As crianças pensam, será que ele vai ouvir e responder se eu abrir os olhos? Sabem de onde veio o costume de fechar os olhos para orar? É para não se distrair, pois nos distraímos fácil. Mas não há nada espiritual na Bíblia dizendo que de olhos abertos Deus não vai te ouvir. Vamos lá. Digo só, estou dizendo. Ele diz, dobro meus joelhos. No Muro das Lamentações, os judeus, seguindo tradições do Antigo Testamento, não se ajoelham. Eles ficam de pé, tocam o muro e balançam-se para frente e para trás. É assim que o povo judeu ora hoje diante do Muro das Lamentações. Considerem que às vezes eles se sentavam para orar, como diz a Escritura. A Bíblia fala sobre sentar-se diante do Senhor. Sabemos que quando Jesus orou no Getsemane, em um de seus momentos mais difíceis e duros, a Bíblia ensina que ele se prostrou e se deitou completamente no chão. Aqui lemos que Paulo diz, dobro meus joelhos. Agora, a Bíblia não determina uma postura específica. A Bíblia não exige que você junte as mãos ou feche os olhos, nem qualquer tipo de ritual desse tipo. Ajoelhar-se simplesmente era um sinal de reverência e respeito. Eu diria a vocês, nesses momentos em que estiverem a sós com Deus, acho que é bom se ajoelhar porque é um reconhecimento diante de Deus. Estou diante de ti e sob o teu comando. Tu és o Senhor da minha vida e eu preciso de ti. É submissão ao Senhor quando nos ajoelhamos diante dele. E se vocês querem entender o que é a oração, me escutem. A oração não é uma experiência religiosa. A oração não é apenas uma responsabilidade religiosa. Vamos aprender isso nesta manhã. Não é algo espiritual que Deus introduziu há muito tempo atrás. Ouçam-me com atenção enquanto lhes digo isso. A oração em toda a Escritura é um ato de humildade. A oração em toda a Escritura é um ato de humildade. É onde você leva seu fardo, suas frustrações, suas dificuldades, suas necessidades, seus desafios, suas ansiedades, suas preocupações, seus sonhos e ambições. E você está dizendo, Deus, tu és maior do que eu. Tu és melhor do que eu. Tu sabes mais do que eu sei. Coloco tudo sob o teu comando. Na cultura bíblica, ajoelhar-se era entrega, dependência e reverência. É isso que ele faz. Ele diz, Deus, vejo esta igreja e o que tu queres fazer no mundo esta manhã. Vejo o que Deus quer fazer em suas vidas e digo, é esmagador pensar no que Deus poderia querer fazer. Sei que eu não posso fazer isso, então peço a Ele que faça. A vida cristã, me digam se estão ouvindo, não se baseia na autossuficiência, mas sim na dependência de Deus. É isso que é a oração. A oração é onde você pode ir até Deus e dizer, minha vida não é autossuficiente. Depende de Deus. Isso é o que é a oração. Quando excluo a oração da minha vida, eu me movo em direção à autossuficiência. Me afasto do plano e do desejo que Deus tem para a minha vida.
A Bíblia ensina que a força espiritual começa quando deixamos de confiar em nós mesmos e nos rendemos a Deus em oração. Deixem-me perguntar algo a vocês. Não respondam em voz alta, mas sim em seu interior. Pensem nessas perguntas. Alguma vez você já se sentiu impulsionado a orar de joelhos? Alguma vez você já se sentiu tão sobrecarregado na sua vida pensando, meu Deus, minha vida, onde estou, o que está acontecendo, não sei mais o que fazer, que isso te levou a orar? Alguma vez você já enfrentou algo na sua vida tão avassalador, tão pesado no seu coração, que literalmente te obriga a se ajoelhar para clamar a Deus? Eu adoro o que alguém disse. Esta semana tentei descobrir quem disse isso primeiro, mas sempre que você descobre, encontra alguém que disse antes. Mas alguém, em algum lugar, disse, Satanás treme quando vê, pensem nisso, o cristão mais fraco de joelhos. Eu mesmo já fui levado à oração antes. Ainda me lembro de quando estávamos na sala e o médico se aproximou, um grande amigo meu que acabou se tornando vizinho, e disse, Amy está com câncer. E me lembro de perceber que isso sempre foi verdade. Mas é um momento que te lembra que você não tem o controle, que não pode decidir o rumo da vida e que as coisas nem sempre acontecem como você quer e nem sempre terminam como você deseja. Você fala de um momento assim quando um médico olha para você e diz, você tem câncer e não temos muita certeza de como isso vai acabar. Isso é um lembrete. Eu não tenho tanto controle quanto penso que tenho. Ainda me lembro de quando estava em um ministério próspero na Geórgia e Deus estava agindo e se movendo e víamos Deus fazer coisas incríveis. E comecei a sentir que Deus dizia, quero que você faça as malas, se mude e vá para lá. Quero dizer, me obriguei a me ajoelhar e perguntar, por que você agiria assim? Deus, não entendo por que você me tiraria daqui para me levar para lá. E eu questiono isso, tipo, Deus, isso não faz sentido. E estou aqui para dizer que as Escrituras dizem que os caminhos e pensamentos dele não são como os nossos. Se isso é verdade, e eu vivi isso, então, amigo, você precisa se ajoelhar mais vezes na vida, porque Deus vai agir trazendo bênçãos tão inimagináveis que você não conseguiria compreender como Ele está fazendo. Uau, esse é um grande sermão, pastor. Ouçam-me com atenção enquanto digo isso a todos nesta sala. Todos nesta sala. A pessoa que mais luta com a oração. A pessoa nesta sala que talvez esteja mais distante de Deus. Quero que ouçam isso. Nossas dúvidas, nossos medos, nossas preocupações, nossos desafios, nossas perguntas na vida. Ouçam-me, esse é o material para as nossas orações. É isso que é. Quero dizer, esse é o material de quando eu não sei o que orar. Suas dúvidas, medos, preocupações, sonhos, ambições. Esse é o material com o qual dizemos a Deus, aqui estou, é isso que estou passando. Senhor, preciso que fales e me guies. Preciso sair desse modo de autossuficiência, porque, meu Deus, tenho uma casa grande e um bom carro, e tenho tudo o que alguém deveria ter para desfrutar de paz e alegria, mas certamente não tenho paz e certamente não encontro alegria no que faço nesta vida. Veja, esse é o material para orar, e quero que vocês percebam isso. Isso é bom, quero dizer, é bom. Paulo nos revela um pouco mais. Vejam a chave aqui. Ele diz, por isso dobro meus joelhos. Ouçam, venham cá. Por que razão vocês dobram os seus? Essa é uma grande pergunta. Paulo diz, veja, quando penso na obra de Deus e no que Deus quer fazer, por essa razão dobro meus joelhos. Ele diz isso e deixamos passar. Que declaração grandiosa. Sem cuidado, pulamos para a oração. Sem atenção, pulo para a próxima semana e falo com vocês sobre a oração. Ele diz, dobro meus joelhos. O que é que eu faço? Dobro meus joelhos diante do Pai. Ele se aproxima de Deus Pai em sua oração. Essa é a parte maravilhosa de ser um seguidor de Cristo e um filho de Deus. Ele diz, vou ao Pai. Olha, se você tem filhos ou netos, uma das coisas mais maravilhosas é quando são pequenos. Isso acaba, não é engraçado? Com crianças pequenas, você adora vê-las chegando. Com adolescentes, você gosta quando eles saem, não é? Vamos lá, né? Mas vocês já notaram isso? E eu digo isso brincando, obviamente. Não. Pensem nas crianças pequenas. Uma das melhores coisas das crianças pequenas é que, ao ver você, elas sempre correm na sua direção. Lembro bem de quando eu chegava em casa e meus filhos eram assim de pequenos. E eu abria a porta e ouvia aquela explosão de papai está em casa. E eles vinham correndo e corriam até mim. Olha, nunca tome isso como garantido. Tenho 3 dos meus netos que vêm ao culto de sábado à noite. E depois do culto de sábado, toda semana eu desço e converso um pouco. É só uma questão de tempo até que alguém vá buscar os netos e os traga. E eles entram correndo por aquela porta lateral da capela. E vêm correndo, abrindo caminho entre as pessoas. Não importa quem esteja falando comigo, eles correm até mim. Por quê? Porque eles dizem, olha, nós somos a família dele. Temos acesso a esse homem como ninguém mais tem acesso a esse homem.
E essa deveria ser a nossa atitude como seguidores de Cristo. Ao conhecer Jesus Cristo como seu Salvador, você tem o privilégio de acesso direto a Deus por meio da sua mediação. Era como se Paulo dissesse: me sinto um pouco sobrecarregado com o que Deus está fazendo, e por isso dobro meus joelhos. Aqui estão as boas notícias. Cara, eu recorro ao Pai que pode lidar com o que acontece na minha vida. Vou lhes dar um versículo bíblico para ajudá-los com o mundo e a religião. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Em 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador. Agora, entendam isso. Um mediador une duas partes para alcançar a reconciliação. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos nós pecamos. Todo mundo pecou. A Bíblia diz 3 capítulos depois, em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Isso significa que estamos separados de Deus por causa do nosso pecado e das nossas escolhas. Estamos separados de Deus porque Ele é santo. No entanto, a Bíblia lhe ensina que Cristo veio. Pensem nisso. Em João 3,16, Deus deseja que todos ouçam. Deus amou tanto o mundo que entregou seu único filho. O Pai enviou o Filho, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Salvo do quê? Salvos da ira de Deus. Cristo veio e a carregou para que não tivéssemos que fazê-lo, sendo o mediador entre Deus e o homem. É Ele quem nos dá acesso a Deus porque Ele carregou a ira. Ele pagou a condenação. Em Romanos 8:1, a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há julgamento por causa de Cristo Jesus. E assim agora, devido ao que Cristo fez por nós, você e eu podemos ir diretamente a Deus através de Jesus Cristo. Literalmente você poderia dizer isso. Escutem, ficamos muito animados ao saber que nossos pecados são perdoados por causa do que Cristo fez, pensando: meus pecados foram perdoados, irei para o céu. Vocês estão me ouvindo? Cristo não morreu apenas para comprar sua entrada no céu. Ele morreu para te dar acesso à oração. Esse é o poder, impacto e a importância da oração. Você só pode orar porque Cristo deu a vida pelos seus pecados. E é isso que nos dá acesso. Há muitas pessoas que me pedem para orar por elas e acho isso incrível. Ontem estive enviando mensagens para várias pessoas. Quase todos os dias da minha vida eu mando mensagens para muitos enquanto sigo minha rotina para dizer: estou orando por você e te apoiando. Porque fiquei sabendo de coisas sobre as suas vidas. Agradeço muito àqueles que oram por mim. Quero que saibam que isso é algo grandioso. É algo muito bom. Mas a boa notícia da minha vida e da sua, se você segue a Cristo, é que você não precisa vir até mim para que eu ore por você. Eu não preciso ir até você para que ore por mim. Eu tenho acesso direto a Deus. Posso me ajoelhar, então não preciso ir a um sacerdote. Só estou dizendo o que a Bíblia ensina. Escutem, eu não preciso de um sacerdote, pois conheço o sumo sacerdote, o perfeito. Os sacerdotes do Antigo Testamento representavam o sacerdote do Novo Testamento, Jesus Cristo, que sofreu a ira, a pena e o castigo. Eles ofereciam sacrifícios para apaziguar e reconciliar o povo com Deus. Jesus foi o único sacrifício. Ele fez o único, o final, o último sacrifício para que você e eu pudéssemos ter acesso a Deus. Isso é o glorioso do que Jesus Cristo fez por nós. Agora, há uma lição nisso. E alguns de vocês não sentem isso. Sejamos honestos. Alguns não sentem o que estou prestes a ensinar, mas os sentimentos podem te enganar. Alguém pode confirmar isso? Sim. Então quero que todos anotem esta lição porque é a que mais esquecemos. O que isso nos diz é que Deus é um Pai amoroso e atencioso. Ele é um Pai amoroso e atencioso. Paulo se dirige a Deus Pai. Ao pensarmos em um Pai, isso nos lembra que Ele não é distante, não é frio. Vejam, orar não é apenas conversar com um governante, é ir até um Pai que te ama, que te ouve e cuida de você. Ouçam isso com atenção, todos vocês, especialmente se estão passando por dificuldades na vida. Para algumas pessoas, a experiência com seu pai não foi boa. Eu sei que há pessoas nos assistindo online ou aqui nesta sala cuja relação com o pai terreno, obrigado, não foi uma boa experiência. Mas o que isso significa, quando se fala de Deus como Pai, é que Deus é tudo o que um pai deveria ser. Ele está atento, está disponível, é capaz. Grande lição para o Dia dos Pais. Ele esteve atento, esteve disponível e foi capaz de se envolver em suas vidas. Talvez você não tenha tido um pai terreno que atendesse às expectativas, talvez não tenha vivido essa experiência, mas a boa notícia é que se você confia no que Cristo fez por você e nele para o perdão dos seus pecados, Deus se torna o seu Pai celestial. A Bíblia apresenta Deus Pai de uma maneira profundamente pessoal, muito pessoal.
Vocês estão me ouvindo esta manhã? Não é apenas um título. Vocês sabem por que a Bíblia... Vejam por que Deus é o Pai. Porque revela seu caráter, suas ações, revela quem somos, nosso vínculo com Ele. Vejam, na Bíblia, Jesus tentava dizer isso. Quem me viu, viu o Pai. Ele realmente tentava que entendêssemos que o Pai não é um Deus abstrato, que simplesmente, se você parar de fazer isso ou aquilo e apenas orar e esperar pelo melhor, talvez possa conhecê-lo ou chegar até Ele. Nada na Bíblia descreve o Pai dessa maneira. Nada na Bíblia retrata o Pai dessa forma. Ele não é uma força abstrata. Ouçam bem, qualquer ensinamento bíblico que não faça isso não é realmente verdadeiro. O Pai convida à proximidade? Jesus se referia constantemente a Deus como o Pai. Literalmente aparece a palavra Abba, Abba Pai, que significa intimidade nas Escrituras ao falar de Deus. E Jesus ensinou aos seus seguidores. Eles vieram e disseram, como devemos orar quando buscamos a Deus? O que devemos fazer? E Jesus olhou para aqueles homens e disse, Pai nosso. É assim que vocês devem começar, para que tenham a perspectiva de quem é Deus, de como Ele age, e nos lembra que, através de Cristo, somos conduzidos a um relacionamento pessoal e real com Deus. Escutem-me, não como servos, mas como filhos de Deus. Digo, só estou dizendo que a imagem da nossa aproximação ao Pai deveria ser como a de uma criança pequena, que tem aquela mãe ou aquele pai que simplesmente sabem que me amam, que cuidam de mim. Eles me alimentam, provêm para mim, se certificam de que eu tenha o que preciso. E há tanta alegria em ter acesso a eles quando estiveram fora e voltam para casa. Ele disse que é assim que os seguidores de Cristo deveriam correr para o Pai. Isso significa que sua identidade já não é ouçam-me. Uma das coisas-chave para entender o ensinamento do Pai, ouçam-me, é que a identidade que temos como seguidores de Cristo não se baseia no desempenho. O relacionamento que temos com o Pai não se baseia em antecedentes. Tudo em vocês que faz pensar que esse relacionamento com Deus é algo baseado em desempenho ou nesse tipo de coisa, de antecedentes. Você não sabe o que eu fiz nem onde estive. Não. O princípio fundamental para entender o Pai é a pertença. Ou seja, eu pertenço ao Pai, eu estou na família dele. Ele se importa comigo, ele está atento a mim. E quando estou lutando, passando por dificuldades, ele me convida a entrar para ter acesso. É disso que se trata. Jesus enfatiza que o Pai nos conhece e que Ele provê para os seus filhos. Escreva Mateus 6:26. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, a Bíblia descreve o Pai sabendo como alimentar os pássaros. Ele sabe como cuidar dos pássaros do céu. Ele presta atenção a cada um deles. E ele diz, gente, se isso é verdade, quanto mais Ele cuidará de vocês. Ele está tentando nos dizer que Deus está atento. Ele está consciente e participa ativamente em suprir nossas necessidades. Física e espiritualmente, todas essas coisas. Deus como Pai inclui a correção. Agora, isso não é um castigo para nos afastar, mas um treinamento para nos fazer crescer. Qualquer pai que seja realmente bom sabe bem que a correção serve para treinar e crescer, certo? Certamente haveria algo de errado com você se seu filho continuasse colocando uma chave na tomada. E você nunca dissesse a ele que isso não vai acabar bem. Há algo errado se seu filho pega em um fogão quente e você não tenta dizer, ei, isso não está certo, isso não vai funcionar. Pense nisso por um momento. E é isso que ele está ensinando aqui. Hebreus 12:6 diz isso. Hebreus 12:6. O Senhor disciplina aqueles a quem ama. A disciplina deles tem um propósito. Busca-se desenvolver o caráter e nos aprimorar para resultados ótimos. Diria isso a todos os presentes. É como olhar para os filhos e dizer onde tem dificuldades, onde precisam de ajuda, onde precisam de alguma orientação e liderança. A Bíblia nos ensina que Deus compreende nossas fraquezas e que Deus não é severo nem indiferente. Se a sua visão de Deus é que você falha e agora não pode orar porque falhou e Deus não vai te ouvir, escute-me com muita atenção. Você não entende o Pai. Eu adoro dizer isso. Quando olho para trás, será que alguma vez corrigi meus filhos? Com certeza sim. Mas quando eu corrigia meus filhos, não fazia isso com voz de condenação, fazia com voz de correção. Eu não os estava condenando, eu os estava corrigindo por causa do que desejava para eles. E é impressionante quando o Pai entra em nossa vida e começa a trabalhar. Ele trabalha o nosso egoísmo, orgulho e ambições que nos afastam de seus propósitos e planos. Não há condenação aí? É o inimigo quem fala com voz de condenação. É o Pai quem fala com voz de correção. Portanto, ele não é duro, não é indiferente, mas ele é paciente. Alguém deveria ter dito, graças a Deus que ele é paciente, porque ele te conhece. Só estou dizendo, caso estivessem ouvindo, ele me conhece.
Ele é misericordioso, ele é eterno, corrige, ensina. Um bom pai guia, um bom pai dirige. A Bíblia ensina que ele nos guia, e é aqui que temos dificuldades. Digam amém para eu saber que estão ouvindo. Vejam, onde erramos com Deus é ao pensar que o objetivo dele, especialmente nos dias de hoje, é o conforto. E isso é o mais distante possível do coração e da mente de Deus. Acreditamos que o plano de Deus para a sua vida é o conforto. Que você vai se sentir confortável com o dinheiro que ganha, confortável na casa onde mora. Mas posso te perguntar uma coisa? Quando ele disse a Moisés, vá libertar o meu povo, você acha que isso foi um trabalho confortável? Quando ele disse a Abraão, deixe tudo o que conhece e vá para o lugar para onde eu vou te mostrar. Então esqueça o GPS. Simplesmente vamos vagar pelo deserto juntos. Isso parece um trabalho que alguém gostaria de ter? Um trabalho que alguém desejaria. Vejam, o objetivo do Pai não é o conforto, mas a formação, nos dando a semelhança de Cristo. E Jesus faz uma comparação fundamental que quero que vejamos. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, ouçam o que ele diz. E esse é um versículo louco quando você pensa sobre ele. Escute com atenção, é Jesus quem está falando conosco. Escute o que ele diz. Vocês que são maus já estão ofendidos. Ei, primeiro fui à igreja no domingo. O que ele te disse? Ele disse que éramos maus. Pode citar isso um pouco? Vamos ver quantos retornam na próxima semana. Jesus disse isso. Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial saberá o que dar a vocês. Agora bem, onde mais temos dificuldade em entender a Deus é que, no fundo, realmente pensamos que Deus é como um McDonald's. Sério, é assim que pensamos. E eu não acho que seja possível fazer uma série sobre oração sem falar sobre isso. Tipo, olha, cheguei aqui, pedi o número 4 e você me deu o número 6 e estou chateado por isso. Pedi um 4 e você me deu um 6. Mas Deus sabe se você precisa de um 6 ou de um 4. Vá até Ele. Por isso Jesus, ao nos ensinar a orar, disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Antes de pedir qualquer outra coisa, você deve se aproximar sabendo que Ele sabe o que é melhor e confiar. É disso que se trata. Por que minha família me procura? Por que os filhos vêm pedir dinheiro ou cartões de crédito? Os filhos de vocês fazem isso, fazem mesmo. Só quero ver se sou normal. Porque me conhecem e sabem o que desejo para eles e o que quero para eles. Então se aproximam de mim. Quero que entendam esta lição bem aqui. Deus como um pai significa que você é conhecido e amado. Significa que é provido, que é corrigido, que é guiado e que nunca é abandonado. Isso é literalmente o que significa. Essas são as coisas que Deus faz em nossa vida. E agora permitam-me aprofundar nisso. Quero que vejam isso. Olhem o versículo 15 diz, por esta razão dobro meus joelhos diante do Pai. Conheçam o Pai, amigos. A oração nunca será correta até que vejam o Pai corretamente. Porque vocês vão lutar com motivos e desejos e todas essas coisas. Depois diz isto. De quem toda a família no céu e na terra deriva seu nome. Isso implica que Deus tem família. Muda o conceito de oração. O que é a oração? Escutem-me. A oração é uma reunião de família. É isso que é a oração. A oração é uma reunião de família. É onde me reúno com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É onde nos conectamos. Por isso, quando oramos juntos, é uma reunião de família. É unir-se. E eu preciso dizer a vocês, devem se perguntar regularmente como eu vejo Deus. Porque isso vai determinar sua vida de oração. Quando vocês pensam, quando pensam em Deus, em que pensam? Isso muda tudo. Vejam, quando oram, vocês não estão orando para um juiz zangado e indiferente. Vocês estão orando para um amoroso Pai Celestial. Vocês fazem parte da família dele. Nunca vou me esquecer disso. Nós costumávamos ir para Gatlinburg o tempo todo. Não sei quantos conhecem a cidade de Gatlinburg, no estado do Tennessee, mas íamos o tempo todo porque morávamos perto. Ao entrar no centro de Gatlinburg, sempre havia a pedra giratória Kugel. Agora tem uma parecida na cidade de Branson. É uma pedra de 5 toneladas assentada sobre um pouco de água, só um pouquinho. Ainda assim é preciso empurrá-la, mas você pode fazer aquela coisa girar de forma incrível e tudo mais. Então, toda vez que íamos, Gunnar, quando era pequeno, queria fazer aquela pedra girar. Tem que reconhecer o mérito dele, porque ele sempre pensava, isso eu já domino, todas as vezes. E isso que ele era só uma criança pequena. Ele corria até lá, colocava as mãos na pedra e tentava movê-la. Toda vez que íamos, ele fazia isso. Íamos 5, 6, até 7 vezes por ano. E toda vez que voltávamos, ele subia, pegava na pedra e empurrava. Tentava fazê-la girar. E eu ficava para trás esperando por ele, porque sabia que ele não ia conseguir movê-la. Eu sabia que não ia acontecer, mas observava. E olha, ele empurrava, se esforçava e tentava. E então, finalmente, ele olhava e dizia, ei pai, você pode me ajudar? E veja, tudo o que foi preciso foi um pedido. No momento em que ele pediu, eu me aproximei e comecei a movê-la. Fazíamos ela girar até que rodasse bem rápido. Depois eu me afastava um pouco e ele continuava fazendo isso. E foi como aquela experiência em que ele realmente começou a perceber. Espera, eu tenho uma força fora de mim mesmo.
E quando eu a peço, ela faz tudo o que eu preciso. Olha, eu digo a vocês, havia muito mais disponível para ele, mas enquanto tentava fazer com suas próprias forças, era difícil para ele. Mas no segundo em que pediu uma força além de si mesmo, começou a funcionar. Esse é o poder da oração. Esse é o poder de uma família. Esse é o poder do acesso. E devo dizer a vocês esta manhã, se há algo que está tão claro nas Escrituras, é isto. Prestem muita atenção enquanto concluímos isso. A oração é somente para a família de Deus. Ouçam bem, a oração é somente para a família de Deus. Que privilégio para nós que estamos na família, mas é somente para a família de Deus. Diz que o Pai de quem toda a família no céu e na terra recebe o seu nome. Paulo nos diz onde está a família de Deus nesta passagem. Ele diz que Deus tem uma família com acesso a Ele e nos revela sua localização. Afirma que a família de Deus está no céu e na terra, e esses são os únicos 2 lugares onde Deus tem família. Na verdade, o apóstolo Paulo fez referência a esse mesmo tipo de linguagem no livro de Filipenses. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10, ele falava sobre Cristo, e é isso que diz. Afirma que diante do nome de Jesus, e aqui ele olha para o futuro, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só estou dizendo, ouçam-me amigos, prometo a vocês, não importa o quão rebelde as pessoas sejam diante de Deus, não importa o quão distantes estejam de Deus, o que este livro nos ensina é que chegará um dia, ao entrarmos na eternidade, em que todo joelho se dobrará. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E ele diz isso para a glória do Pai, por aquilo que o Pai fez por nós. E então ele diz o seguinte, diz que todos no céu, na terra, mas acrescenta algo nessa passagem das Escrituras. Ele diz, debaixo da terra. Esses são os 3 lugares de cada pessoa que já viveu e de cada pessoa que ainda viverá. E ouça, amigo, este não é o meu livro. Eu tiro isso diretamente do que as Escrituras ensinam. Se você voltar para Efésios 3,15, diz no céu e na terra. Mas então, em Filipenses 2, ao falar de todo o mundo, acrescenta essa frase debaixo da terra. E o que isso nos diz é que ninguém da família de Deus jamais estará debaixo da terra. E a razão é que ninguém da família de Deus estará debaixo da terra porque colocou sua fé em Jesus Cristo. Eles confiaram no mediador. Aquele que endireita as coisas, que reconcilia Deus com o homem. E a razão é que nenhum seguidor de Cristo estará debaixo da terra, porque nada nem ninguém pode separá-los de um Pai que os comprou por meio de Jesus Cristo. É isso que está nos ensinando exatamente ali. E diz, todos os que conhecem a Deus derivaram seu nome pelo plano do Pai de enviar o Filho. É exatamente o que Jesus disse em João 3,16. O que ele diz é isto, ouçam-me bem. Nesta vida é Deus em nós, orando, buscando, agindo, ouvindo, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. E na vida futura é Deus conosco. Não percam isso. Paulo começa sua oração lembrando aos seguidores de Cristo que Deus é nosso Pai. E isso importa porque ao orar eu não falo ao vento. Recorro a um Pai amoroso que me conhece, cuida de mim e tem o poder e a autoridade para me ajudar. Não me importa onde você esteve antes, ouçam. Esta é uma grande citação sobre paternidade de Charles Spurgeon. Olhem isso. Você pode temer que o Senhor tenha te deixado de lado, mas não é assim. Aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, não corre o risco de esquecer seus próprios filhos. Ele conhece o seu caso tão profundamente como se você fosse a única criatura que ele criou ou o único santo que já amou. Aproxime-se dele e permaneça em paz. Sabe, nunca vou esquecer isso enquanto viver. Quero que todos ouçam isso. Este é um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu estava passando por um momento realmente difícil, pessoalmente. Eu tinha dado muito da minha vida. Eu estava na igreja pregando, ensinando. Isso foi há muitos anos. Mas cheguei a um ponto em que tinha perdido a paixão e o impulso. Lembro que um dia liguei para o meu pai. Eu estava nos Correios e a vida estava sendo muito dura comigo. Eu estava passando por um momento muito difícil. Eu desabei, caí de joelhos. Eu estava em frente aos Correios e liguei para o meu pai. Eu disse para ele, pai, eu não fiz nenhuma besteira. Alguém aqui já se sentiu assim alguma vez? Eu não fiz nenhuma besteira. Eu amo minha esposa, amo meus filhos e tudo mais. E eu disse para ele, sinto que algo está quebrado por dentro e que simplesmente não posso continuar assim pelo resto da minha vida. Eu não quero fazer isso e não consigo fazer isso. E só estou te dizendo que não sei o que precisa mudar. Não sei o que tem que acontecer. Estou orando. Leio as Escrituras, mas sinto que algo em mim está quebrado. Nunca vou esquecer o que meu pai me disse.
Não vou esquecer enquanto eu viver. Nossa, meu pai voltou. Ele me ouviu muito bem. E voltou e me disse: filho, você sabe que eu te amo e sabe que como seu pai terreno, não existe nada que eu não faria por você dentro do que está ao meu alcance. Te digo que faria todo o possível, moveria céus e terra para te ajudar de qualquer forma que eu pudesse. E ele disse: nisso eu não posso te ajudar, mas sou grato porque onde eu como pai terreno não consigo alcançar, você tem um pai celestial. Você tem um pai celestial a quem recorrer, buscar e pedir, filho. O Pai Celestial pode consertar o que está quebrado dentro de você. O Pai Celestial pode agir na sua vida de uma maneira que Ele pode restaurar, realizar e curar. E olha, nunca vou me esquecer disso. E sabe o que eu fiz? As pessoas perguntam: o que você fez? O que você fez? Sabem o que eu fiz? Me escutem. Quando eu não sabia o que fazer, continuei fazendo o que eu sabia. Orei, estudei, perseverei e pedi. Deus age no meu coração e na minha vida. A todos aqui me escutem. Onde quer que vocês estejam em sua vida ou o que quer que estejam enfrentando, não desistam. É isso que Jesus nos ensina. Olhem para Deus, olhem para o Pai para que Ele os sustente, olhem para o Pai para que Ele os fortaleça, olhem para o Pai em oração para que Ele lhes dê seus propósitos e seus planos. Porque deixem-me dizer o que as Escrituras nos ensinam diretamente da Bíblia, como você deve enxergar Deus na sua luta, como você deve enxergar Deus na sua dificuldade, quando você enfrenta isso nesta manhã, como você deve enxergar Deus. O Pai é soberano e governa sobre todas as coisas. O Pai é justo. Ele sempre está certo em seus julgamentos. O Pai é a verdade. Ele é digno de confiança e é imutável. O Pai é amor. Ele é perfeitamente compassivo e generoso. O Pai é misericordioso. Ele concede graça em vez do que merecemos. O Pai está perto. Ele está presente com os de coração quebrantado e os necessitados. O Pai é nosso refúgio e fortaleza. O Pai é a nossa paz. Eu amo isso. Olhem para isso. Firme em meio ao caos. O Pai é fiel e cumpre suas promessas. Veja, no Antigo Testamento Deus nos deu nomes. Ele se revelou. Ele fez isso por você. Ele fez isso para que ao passar por tempestades e dificuldades, seu nome te revele quem Ele é, o que faz e como age. Esse foi o propósito de nos dar nomes no Antigo Testamento. Ele dizia: não quero que vocês apenas saibam sobre mim. Ele nos deu El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jiré, nosso provedor, e Jeová Rafa, nosso curador. E me escutem com muita atenção. Frequentemente pensamos em curar o corpo, mas e quanto a um Deus glorioso que cura o espírito e cura o desânimo e a dificuldade? Pense nisso por um momento. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Vermelho, o Senhor é meu pastor. E a Bíblia diz que Ele é o bom pastor. O Roi, o Deus que me vê, a rocha. A Bíblia fala de Deus como a rocha, o protetor estável e fiel, o redentor, aquele que resgata e restaura. E uau! Não importa a tempestade que enfrentemos, não importa o quanto sintamos que a vida nos derrotou, o Pai a quem adoramos, aquele a quem nos voltamos, é o Rei da Glória. Ele é majestoso e o Rei vitorioso que reina sobre todas as coisas. E eu lhes direi agora o que mudará completamente sua vida de oração. Eu lhes direi o que mudará sua vida. Lembrar que quando dobro os joelhos, é diante dele que me ajoelho com humildade.